Olá, boa noite. Boa noite. Mulher do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz segue foragida e pode ser incluída na lista de procurados da Interpol. Prorrogada por mais 5 dias a prisão de Sara Giromini, integrante de movimento de extrema-direita. E você vai ver também. Ministério Público do Rio de Janeiro pede que Justiça abra processo contra 17 acusados de desvio milionário na saúde. Um dos investigados por participação no assassinato de um jovem de 15 anos em São Paulo se apresenta e presta depoimento à polícia. O outro suspeito já está preso. O estado de São Paulo cria regras para proteger os entregadores de se contaminarem com o novo coronavírus. Neste momento, 2 jovens prestam depoimento no DHPP em São Paulo. Eles são suspeitos de participarem do assalto a um galpão na Zona Sul e podem ajudar a polícia a esclarecer aquele crime escabroso, a morte de Guilherme Guedes, de 15 anos. O adolescente desapareceu na madrugada do último domingo e foi encontrado morto no mesmo dia em Diadema, no ABC Paulista. O repórter Murilo Rincon acompanha o caso e tem mais informações. Boa noite, Murilo. Boa noite, Amanda, Mauro, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, hoje, antes dos depoimentos desses 2 garotos, desses 2 jovens, que acontece agora, a polícia também ouviu o depoimento do vigia do galpão, que fica próximo do local onde o Guilherme, esse adolescente Guilherme, foi visto pela última vez. Esse vigia, ele era considerado foragido, mas se apresentou aqui na sede do DHPP no início da tarde e deu seu depoimento. No depoimento, o vigia disse que por volta da 1h30 da manhã acionou o sargento Adriano por conta de uma tentativa de furto e que o sargento Adriano compareceu no local junto de um comparsa. Neste momento, os 2 saíram na tentativa de encontrar os suspeitos dessa tentativa de furto e então encontraram o Guilherme e só voltaram para o barracão depois para entregar o celular do adolescente. Hoje também o delegado ouviu uma testemunha, o depoimento de uma testemunha que disse ter ouvido o momento dos 2 disparos no mesmo local onde o corpo de Guilherme foi encontrado. Também nessa sexta-feira, policiais do DHPP e também da Corregedoria da Polícia Militar cumpriram 7 mandados de busca na capital e também na Grande São Paulo, em endereços localizados aí ligados ao sargento da Polícia Militar, ele que se chama Adriano Fernandes de Campos, que foi preso suspeito de participação na morte desse adolescente. O carro do filho do sargento e também de um outro PM que trabalha no mesmo batalhão de Adriano, que fica lá em São Bernardo do Campo, ele também foi apreendido. Esses 2 carros foram apreendidos. A polícia quer descobrir se esses veículos foram utilizados no dia do crime. A polícia também apreendeu 2 armas que eram utilizadas pelo sargento, uma da corporação e outra de uso pessoal, que foi encontrada na casa dele. Essas 2 armas elas vão passar aí por perícia e o resultado do exame de balística deve apontar se os tiros que foram efetuados contra o Guilherme partiram dessas 2 armas. Murilo Rincon, de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigado, Murilo. A polícia do Rio Grande do Sul recapturou mais de 170 foragidos do sistema prisional que haviam solicitado o auxílio emergencial. A operação Lockdown foi deflagrada em várias regiões do estado. Os mandados foram cumpridos na região metropolitana, Vale dos Sinos e em algumas cidades do interior do estado. Cerca de 250 policiais participaram da operação. A chefe de polícia, a delegada Nadine Anflor, ressalta que ainda está sendo contabilizado quantos apenados receberam o benefício. Nós não estamos nesta operação avaliando a validade ou não do recebimento e nem se receberam ou não esse valor. Nós estamos recapturando esses presos que, dentro de uma listagem da Controladoria Geral da União, receberam, pelo menos solicitaram, o auxílio emergencial. Os presos respondiam, na sua maioria, por crimes de alto potencial ofensivo. Deste grupo dos 177 recapturados pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, nós temos foragidos que estavam há mais tempo, né? Nós temos todos os tipos, inclusive antecedentes por crimes de tráfico, roubo, crimes patrimoniais, crimes contra a vida, estelionatos. A Operação Lockdown ainda tenta recapturar 23 foragidos. A investigação contou com o apoio da Controladoria Geral da União e do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça para análise de dados. Ousados esses bandidos. Olha, câmeras de segurança flagraram um acidente provocado por um motorista bêbado no interior de Minas Gerais. Uma jovem de 23 anos morreu.
A imagem mostra quando o carro invade a pista contrária ao fazer uma ultrapassagem irregular e atinge em cheio a moto, que acaba sendo arrastada por alguns metros. A vítima que pilotava a moto era uma estudante de fisioterapia. Pamela de Paula Melo, de 23 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O acidente foi na BR-459, em Itajubá, no sul de Minas. O motorista do carro, João Donizete Gil, de 65 anos, fez o teste do bafômetro, que constatou a presença de álcool. Ele foi detido. A pena para quem estiver alcoolizado e matar uma pessoa em acidente de trânsito é de 5 a 8 anos de prisão, segundo a lei seca, que hoje completa 12 anos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 5 dias a prisão de Sara Geromini, conhecida como Sara Winter. Ela é investigada por ameaça e injúria ao magistrado. Sara está presa em Brasília desde segunda-feira. Alexandre de Moraes também prorrogou a prisão de outras 6 pessoas, todas elas integrantes do movimento chamado de 300 do Brasil. Ao determinar as prisões, o ministro do STF atendeu a um pedido do Ministério Público Federal, que aponta indícios de que o grupo organiza e capta recursos financeiros para ações enquadradas na Lei de Segurança Nacional. A defesa de Sara Geromini classificou como política a detenção da cliente. O Ministério Público Federal denunciou 17 pessoas acusadas de desviar mais de R$500 bilhão da saúde do Rio de Janeiro. Entre elas, o empresário Mário Peixoto e o ex-deputado estadual Paulo Melo, presos no mês passado. Segundo o Ministério Público Federal, o empresário Mário Peixoto é o líder de uma organização criminosa que desde 2012 deu prejuízo de mais de R$500 bilhão à saúde do Rio. Ele é dono de empresas que fecharam diversos contratos suspeitos com o governo estadual desde a gestão de Sérgio Cabral. Além do empresário, mais 16 integrantes do esquema devem responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução à investigação. Um deles é o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Paulo Melo. As investigações apontam que o ex-deputado, que no ano passado já havia sido condenado por corrupção passiva e organização criminosa, fazia parte do núcleo político da quadrilha e também se beneficiava. A investigação que deu origem à Operação Favorito no mês passado apurou que nos últimos meses o grupo teria se aproveitado da pandemia de Covid-19 para obter contratos milionários de forma ilícita com o poder público. Segundo o Ministério Público Federal, nesse período a quadrilha desviou quase R$4 milhões em contratações de organizações sociais e pessoas jurídicas para o Estado. Os contratados eram controlados por Mário Peixoto, que teve a prisão preventiva pedida pelo MPF por peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. A mulher de Fabrício Queiroz poderá ser incluída na lista de procurados da Interpol se ela não se entregar ainda hoje à polícia. Márcia Oliveira de Aguiar é considerada foragida desde ontem, quando a Justiça decretou a prisão preventiva dela. Márcia trabalhou como assessora parlamentar de Flávio Bolsonaro na época em que ele exercia o mandato de deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Fabrício Queiroz, que também ocupou a função de assessor de Flávio, foi preso ontem em Atibaia, no interior de São Paulo, num imóvel que pertence a Frederic Wassef, advogado da família Bolsonaro. Depois, ele seguiu de helicóptero para o Rio de Janeiro e foi encaminhado ao complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste da cidade, onde deve ficar em isolamento por 14 dias devido à epidemia do coronavírus. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão preventiva do ex-assessor parlamentar e da mulher dele, porque, segundo as investigações, eles estariam dificultando o andamento do inquérito. Em ação anterior de busca e apreensão, o MP encontrou mensagens de Márcia afirmando que, mesmo escondido, Queiroz continuava dando ordens. Queiroz é investigado desde 2018 por corrupção num esquema chamado de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj. De acordo com o antigo Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, Queiroz movimentou R$1.200.000 de maneira atípica entre 2016 e 2017, incluindo depósitos e saques. O senador Flávio Bolsonaro nega qualquer irregularidade. O
Ministério Público do Rio de Janeiro intimou o senador Flávio Bolsonaro a prestar depoimento na ação que investiga possíveis vazamentos da Polícia Federal na Operação Furna da Onça de 2018. A ação apura declarações feitas pelo empresário Paulo Marinho. Como Flávio possui foro privilegiado, a intimação deve ser encaminhada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Após o recebimento, o senador terá 30 dias para marcar o depoimento. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Hoje a nossa reflexão é curta e grossa. Enquanto a pandemia mata no Brasil, enquanto a quarentena aprofunda a crise econômica e faz mais desempregados esfaimados, o debate na área política e nos noticiários se esmera em debater o quê? A prisão desse tal de Queiroz. Afinal, que país é este? Isso é uma vergonha. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo publicou uma portaria com regras que devem ser adotadas por empresas e entregadores durante a pandemia da Covid-19. De um simples documento a uma refeição completa. Pode chamar os entregadores que eles atravessam a cidade para dar conta do recado. Uma profissão que não parou nem mesmo durante a quarentena. Para muitos entregadores, o trabalho aumentou, assim como o risco de exposição ao coronavírus. Júlio César tem 25 anos, 4 deles trabalhando como entregador. E ele sabe muito bem o risco que corre. Quase ninguém está saindo de casa, então a gente que está indo levar os alimentos para as pessoas, né? Então, em cima disso, querendo ou não, a gente acaba ficando na linha de frente da bactéria, do vírus, de tudo, né? Fernando ficou desempregado em 2018 e depende das entregas para sobreviver. Por isso, não pode parar de trabalhar. Enfrentar o vírus é uma necessidade. Às vezes o restaurante está com muito entregador para retirar no mesmo local, entendeu? Aglomeração. Isso. Pensando nesses profissionais, o governo de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, publicou uma portaria com medidas que devem ser adotadas pelas empresas de delivery e pelos entregadores. A portaria teve como base um estudo do Ministério Público do Trabalho e da Universidade de Campinas. Em razão disso, o Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Unicamp, propôs a edição de uma portaria ao Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, contendo uma série de medidas de proteção a esses trabalhadores. Entre as medidas estabelecidas pela portaria estão o fornecimento de kits de higiene como água e sabão, álcool em gel 70%, máscaras e capas protetoras para as máquinas de cartão. As empresas também deverão fornecer treinamento sobre os procedimentos que devem ser adotados no momento da entrega. A fiscalização dessas medidas será feita pela vigilância sanitária de cada município. O Ministério Público do Trabalho vê essa portaria não apenas como uma medida de proteção contra o coronavírus, mas também um avanço, uma boa oportunidade para melhorar as condições de trabalho dos entregadores. Essa portaria, ela tem muita relevância para representar o primeiro passo no sentido de conquista de direitos para essa categoria que até então estava invisível para o Estado, porque esses trabalhadores são, na sua maioria, autônomos e não têm direitos garantidos pela legislação. As cidades de Marília, no centro-oeste paulista, e Registro, no sul do estado, foram rebaixadas à fase 1, fase vermelha, por causa do aumento do número de casos de Covid-19. Já as cidades de Campinas e Sorocaba estão em alerta. O motivo do retrocesso foi a piora dos indicadores. De volta à fase 1, elas só podem funcionar com serviços essenciais. Teve um aumento de internações significativo, ou seja, na região de Marília aumentou 51% e na região de Registro 67%, elas retrocederam. Entre os critérios de classificação do Plano São Paulo estão a ocupação de leitos nas UTIs, o total de leitos por 100 mil habitantes e os novos casos e óbitos comparados à semana anterior. Agora, o estado de São Paulo tem 5 regiões na fase 1 vermelha, que é a de maior restrição. Ainda em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, um alerta às regiões de Campinas e Sorocaba.
Se os casos continuarem a avançar, essas cidades podem voltar a ter restrições mais severas. O governador de São Paulo voltou a afirmar que não haverá colapso no sistema de saúde do estado, mas fez uma ressalva. A recomendação do governo do estado de São Paulo para que as pessoas permaneçam nas suas casas, exceto aquelas que precisam sair. E ao sair, usem máscaras, lavem constantemente as suas mãos com água e sabão e, na impossibilidade disso, com álcool gel. Para suprir a demanda, mais respiradores serão destinados às cidades com maiores volumes de casos de infecção da Covid-19. Mesmo com a ampliação dos leitos de UTI, se houver necessidade, o sistema de saúde está preparado para transferir pacientes para outros municípios. Pode haver transferência de pacientes dentro de uma regional ou entre regionais vizinhas ou conurbadas, ou então para uma região de um hospital regional maior. Tudo isso depende muito da avaliação local, especificamente para um dado paciente. Em alerta vermelho devido à alta ocupação de leitos de UTI por causa do novo coronavírus, Belo Horizonte decidiu adiar a próxima etapa de abertura da economia. Por enquanto, a capital mineira vai continuar na chamada fase 2. Há quase 3 meses sem poder funcionar, os bares e restaurantes de Belo Horizonte pedem socorro. 5.500 estabelecimentos já fecharam as portas na cidade e região metropolitana desde o início da quarentena. Ao todo, segundo dados da associação que representa o setor, 35 mil pessoas foram demitidas e o total pode chegar a 60 mil. A gente tem certeza que se fizer investimentos agora, ações agora, a gente vai ter um impacto muito menor lá na frente e vai ser muito menos custo lá na frente. Um projeto piloto, abrir um bar, testar, abrir um restaurante, testar. Nós precisamos caminhar. Nós não estamos dando conta mais. Mas, pela decisão de hoje, os empresários vão ter que esperar um pouco mais para voltar a receber seus clientes. Durante a entrevista coletiva, o prefeito Alexandre Calil criticou o comportamento dos moradores em relação aos cuidados para prevenir a disseminação do novo coronavírus e ressaltou a possibilidade de lockdown caso a população não faça sua parte. Se essa máscara continuar no queixo, se os churrascos continuarem acontecendo, as reuniões continuarem acontecendo, nós aqui não temos o menor problema de fechar a cidade. A maior preocupação das autoridades de saúde aqui da cidade é com a crescente ocupação dos leitos de UTI, que segundo o último boletim divulgado pelo município já chega a 78%. Por isso, pela segunda semana consecutiva, Belo Horizonte decidiu frear uma maior flexibilização da economia. No interior de Minas Gerais, o avanço do coronavírus também acendeu o sinal de alerta. A taxa de ocupação dos leitos para pacientes mais graves da Covid-19 aumentou de 72% para 88% em apenas 24 horas. Essa trajetória ascendente não pode continuar como está, sob pena de que dentro de um mês nós tenhamos um estrangulamento total no sistema de saúde. Toda precaução é pouca. Pequenas quebras, pequenos deslizes podem gerar uma série de casos, né, com consequências imprevisíveis. Pois é, e essa pandemia do novo coronavírus fez com que muita gente precisasse passar a trabalhar de casa. O problema é que o home office, esse novo hábito, tem causado algum desconforto para quem não tem uma estrutura adequada. Pois é, dores por causa de má postura, por exemplo, podem se agravar nesse período de quarentena. Nem sempre a gente tem em casa uma cadeira como essa, né, com encosto perfeito, para a gente não sentir dor nas costas. E para isso não acontecer, especialistas dão dicas de como se adaptar às novas condições. Karine já convivia com um problema na coluna antes da pandemia. Sentia dores na cervical. Veio a quarentena e ela passou a trabalhar de casa, desse jeito aí, na sala de jantar. Essa é a forma que eu venho trabalhando nesses dias, já quase 3 meses. A cadeira não tem uma ergonomia tão adequada quanto a do escritório. O note acaba ficando um pouco mais baixo.
o que eu acredito que tenha agravado bastante o meu caso, visto que eu tenho que ficar com o pescoço mais abaixado. É isso, em casa é mais difícil mesmo manter aquela postura que a gente tem no ambiente profissional, muitas vezes pela falta de estrutura, né? Por isso, quem está de home office também está mais propenso a ter problemas na coluna, principalmente se trabalha nos cômodos que seriam para descanso. Quem está acostumado a mexer no computador, no notebook, sentado no sofá ou deitado na cama, pode muitas vezes começar a ter algumas dores que não são tão comuns assim no escritório, como, por exemplo, dores na coluna cervical, dores no ombro, dores no cotovelo, aqui no antebraço e nos dedos da mão. Tendinites, dores lombares e nos joelhos também podem surgir por ficar muito tempo na mesma posição. Como seria então a postura certa, doutor? Você precisa ter uma postura sentado de tal maneira que a sua coluna fique reta, os seus ombros fiquem na posição certa, o seu cotovelo fique na altura certa, na mesma altura do teclado do computador ou no teclado do notebook. A má postura, se frequente, pode acarretar em alterações na coluna, como lordose, escoliose, hérnia de disco, como o caso da Karine, que precisou até passar por cirurgia. No início de maio, em meio do auge da pandemia, eu acabei fazendo a cirurgia e agora estou um pouco melhor, tem um pouquinho mais de 30 dias. Mas eu sim acredito que o fato de estar trabalhando em casa tenha, sim, piorado as minhas dores. Há casos em que os riscos chegam, inclusive, a problemas de circulação e doenças cardiovasculares. Por isso, é preciso ficar atento a sinais como formigamento nos pés e mãos, enxaqueca, além dos incômodos e dificuldades ao sentar e levantar. Se as dores persistirem, claro, é preciso consultar um médico. Se você está com uma intensidade de dor insuportável, uma dor realmente intensa, coluna lombar ou intersecção do tórax com a lombar, com irradiação para frente, irradiação para o abdômen e uma dor forte, você pode estar pensando que é uma dor muscular, uma dor proveniente da coluna e pode ser um infarto. Outra dica dos especialistas é sempre fazer um alongamento antes de começar a trabalhar e nos intervalos, coisa de 10, 15 minutinhos já ajuda. O principal é levantar de hora em hora. Então, a cada hora é fundamental que você levante, dê uma volta no seu ambiente por mais ou menos 10 minutos e realize alongamento. Região cervical, região torácica, região lombar, alongamento dos membros superiores e inferiores. É fácil de fazer, você faz rapidamente. O governo do Ceará divulgou hoje os resultados da primeira fase de testagem em massa de Covid-19. O repórter Emerson Tchalian tem as informações. Os testes foram feitos em diversos bairros da capital. Com essa pesquisa, as autoridades de saúde vão poder analisar os impactos do novo coronavírus em Fortaleza. Os testes em 3.300 pessoas revelaram que 14% da população da capital já tem anticorpos contra o novo coronavírus. Isso equivale a cerca de 370 mil moradores. Isso não quer dizer que as pessoas que não têm anticorpo estão sob risco, mas traz um alerta para a população de que nós precisamos ainda manter o isolamento social, nós precisamos ainda cumprir o decreto. Agora a testagem será feita também no interior do estado. Em Sobral, serão mais de 2.000 testes. Os curados passam de 60 mil no estado. Seu José, técnico de enfermagem, ficou 18 dias internado na UTI e recebeu alta com um carinho dos colegas. A Prefeitura do Rio de Janeiro forneceu 50 respiradores para outros municípios do estado. Essa iniciativa é para evitar que pacientes da Baixada Fluminense e da região serrana precisem se deslocar em busca das unidades de saúde da capital. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, cedeu 90 equipamentos de UTI, sendo 50 respiradores e 40 monitores para 4 municípios da Baixada Fluminense e da região serrana. O material vai ajudar hospitais de Itaguaí, Queimados, Duque de Caxias e Petrópolis no combate à Covid-19. Ao todo, a Prefeitura do Rio cedeu mais de 220 equipamentos de UTI para outras cidades.
Com isso, foram abertos 180 novos leitos dedicados ao tratamento de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. Quanto mais leito de UTI, mais respirador, mais monitor, quanto mais bombas, infusoras, enfim, carrinhos de anestesia, o que pudermos colocar à disposição dos nossos médicos, menos óbitos nós iremos chorar. Mas você percebeu se você está dormindo pior agora nessa fase da pandemia? Como a gente tem o privilégio de estar trabalhando, né, e indo até o local de trabalho, a minha rotina não mudou tanto assim, o sono não mudou muito não. E você? Olha, eu durmo às vezes um pouco pior sim, porque são outras preocupações. E olha, grande parte da população também foi afetada. Essa pandemia mexeu literalmente com o sono de muita gente. E se você é uma dessas pessoas, aí vai uma dica. Especialistas garantem que técnicas de meditação podem ajudar nesses tempos de isolamento social. A pandemia obrigou o ator Daniel Baroni a interromper as atividades profissionais. Sem o trabalho, no final do dia, o sono passou a não chegar. Eu tenho tentado não ter nenhuma distração na hora de dormir, sabe? Não pegar o telefone, não assistir uma série, tento ficar no breu, ficar no escuro mesmo, e no silêncio, na tranquilidade, para tentar aos poucos ir acalmando e tal, e de fato conseguir dormir. Eu ainda estou com bastante dificuldade para dormir. Segundo a Associação Brasileira do Sono, cerca de 73 milhões de pessoas no país sofrem de algum tipo de distúrbio para dormir. Em tempos de isolamento social, essa condição pode se agravar por causa da mudança na rotina e do medo do contágio e das consequências econômicas da pandemia. Muitos dos que começaram a passar noites em claro procuram ajuda profissional, como a desse psicólogo, especialista em distúrbios do sono. Então, uma prática simples que a gente pode fazer é de concentração na respiração. Ele usa técnicas de meditação para reduzir problemas como alterações de humor, enxaqueca e ansiedade, provocados pela falta de repouso adequado. A gente pode fazer isso de uma maneira muito simples, concentrando, por exemplo, uns 3 minutinhos nas sensações da respiração. E toda vez que um pensamento vem, a gente deixa ele passar, voltamos a atenção para a respiração. E essa forma de meditação ou relaxamento, né, pode ajudar a criar esse espaço dentro da cabeça que ajuda a reduzir a ansiedade e nos prepara para o sono. Os problemas de Ana Luísa para dormir pioraram com o isolamento. Ela procurou a ajuda do psicólogo e das técnicas de meditação. Eu passei a me concentrar mais depois que eu comecei a praticar o mindfulness, passei a conseguir ler muito mais, por muito mais tempo, sem interrupções, né? E tenho conseguido também ter noites melhores de sono. E vamos aos números do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus no Brasil. Cerca de 507 mil pessoas se recuperaram da Covid-19. 476 mil pacientes permanecem em acompanhamento e o país acumula quase 49 mil mortes provocadas pelo vírus. A pandemia do novo coronavírus aumentou a inadimplência no país. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio aponta que mais de 67% dos brasileiros possuem algum tipo de dívida. Os principais responsáveis por esse endividamento são cheque pré-datado, cartão de crédito e cheque especial. O levantamento mostra que mais de 25% das famílias estão com dívidas ou contas deste mês em atraso. É o maior percentual desde dezembro de 2017. Mais de 11% declararam que não têm condições de pagar e que vão permanecer inadimplentes. E dos 67% das famílias endividadas, a maioria paga juros de até 300% ao ano. Análise com Salete Lemos. Boa noite a todos. No resumo da semana, o destaque fica com o endividamento das famílias brasileiras. Pesquisas divulgadas nesta semana mostram que mais de 64% das famílias brasileiras mantêm algum tipo de dívida. E não é para menos. Com o aumento do desemprego, perda de renda, tomar dinheiro emprestado deixa de ser uma opção e se transforma numa imposição nesses tempos de pandemia. O grande problema é que nós, brasileiros, não sabemos nos endividar. Quer ver? As pesquisas também mostram que a grande maioria das dívidas que são mantidas pelas famílias brasileiras são dívidas feitas em cartão de crédito. Gente, cartão de crédito
É o dinheiro mais caro que você pode tomar emprestado. Não dá. São juros de 320%, 330% ao ano. E os juros no Brasil, esta semana, caíram mais um pouquinho. Hoje nós temos juro no Brasil de 2,25% ao ano. E o cartão de crédito cobra 330% de juro no ano. Pegar dinheiro emprestado faz parte do dia a dia da nossa economia. Agora, é preciso saber onde buscar esse dinheiro, né? Crédito pessoal é caro, 180% ao ano, mas é menos que os 330% do cartão de crédito, né? Esquece o cartão de crédito. Bom final de semana! E tem novidade na tela da Rede TV, é o Rede TV Plus, que garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo nesse final de semana. Olá, boa noite para todo mundo. O primeiro final de semana de inverno promete ser de muito sol pelo Brasil. O ar seco continua cobrindo praticamente todo o país, afastando as nuvens de chuva e mantendo o tempo firme o dia todo. Atenção para o ar seco, principalmente no interior aqui do Brasil, onde o índice de umidade relativa do ar fica abaixo de 30%. É muito ruim para a saúde. Além do sol, vai fazer bastante calor. As temperaturas ficam acima dos 30 graus em áreas do centro-norte, aqui chegando aos 34 em Belém, 34 em Palmas e também em Cuiabá. E mesmo em áreas aí do sul, sudeste, as temperaturas seguem elevadas, viu? Em Florianópolis, por exemplo, muito sol, máxima de 29 graus, no Rio de Janeiro, calorão de 28 graus. E o clima segue assim também por São Paulo, ar seco, muito sol, calor, ainda fica fresquinho pela manhã e à noitinha, mínima de 15, 16, 17 graus, mas à tarde dá uma boa esquentada, chegando aos 27 graus aí no domingo. As pancadas de chuva continuam no extremo norte do Brasil, principalmente em áreas aqui do norte do Amazonas. Mais chuva também lá para o litoral do Nordeste, em toda essa área mais escura aqui do mapa. Em Salvador, gente, previsão de tempo bastante instável. Já choveu muito por lá e, pelo visto, nem sinal da chuva dá uma trégua, viu? A chuva aperta mais, principalmente no domingo. E amanhã começa o inverno, exatamente às 18 horas e 44 minutos, horário de Brasília. E o inverno desse ano não vai ser tão gelado não, viu? A gente até vai ter dias aí de frio intenso, mas na média as temperaturas ficam mais elevadas do que o normal para essa época do ano. O inverno costuma ser uma estação seca, mas vai estar bem seca aí no sul, sudeste, centro-oeste e no norte e no litoral do nordeste a chuva fica acima da média. É claro que a gente vai te atualizando aqui no Rede TV News. Um ótimo final de semana para você. Te vejo segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Rede TV News fica por aqui. Bom fim de semana. Boa noite para você.